Amém? Bom, boa noite a todos. Você que nos visita nessa noite, que está aqui no templo, sejam todos bem-vindos. Vamos sentar. Você que está na sua residência, uma boa noite a você. Que as bênçãos celestiais alcancem o teu lar. Estamos vivendo tempo de luta, de adversidade, mas Deus está no comando e tem gerenciado as nossas guerras. E eu quero ministrar no teu coração nessa noite uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, porque não é por causa da adversidade que nós vamos fraquejar, ao contrário, é na adversidade que nós devemos nos fortalecer no Senhor e partir para cima. A palavra é essa, partir para cima mesmo. E o tema da minha mensagem hoje é alcançando a vitória pelo poder de Deus. Você que está aqui no templo, tem pouca gente, poucas pessoas, por causa do afastamento social, o isolamento, afastamento, mas tem boas notícias, né? Graças a Deus aqui no estado de Goiás, as igrejas já estão sendo liberadas, né? Eu creio que em breve também aqui no Distrito Federal será liberadas também. Hoje nós estamos aqui no altar da igreja Comunidade Cristã Fruto do Espírito, aqui no Penorte. Você que está nos visitando através da rede social, seja muito bem-vindo, continua, vamos estar nessa fé. E eu creio que domingo que vem já teremos o culto presencial na nossa igreja lá do Santo Antônio, glória a Deus. Eu creio que passando domingo que vem, no outro domingo eu creio que dentro das medidas de segurança, das orientações das autoridades sanitárias, estaremos fazendo também o nosso culto presencial aqui. Eu estou nessa fé, eu creio que Deus está no comando e as coisas irão acontecer. Mas hoje, prepara a tua palavra, a sua Bíblia, você que trouxe, pega a sua Bíblia, abre no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 12, pensa numa palavra que tem mexido comigo, tem me sacudido por dentro. Eu creio que nessa noite, eu quero te chamar a sua atenção. Não permita que nada roube essa semente que será lançada sobre a tua vida nessa noite. É isso mesmo, eu quero chamar a tua atenção. Você está aí no seu lar, mas tire esse momento para você cultuar o Senhor. É uma palavra que eu vou semear, é a semente divina que será semeada sobre a tua vida. Você que está em casa e quem está aqui na igreja, levanta a sua mão direita, coloca ela em direção ao teu coração, repete assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu consagro o meu coração ao Senhor, que o meu coração seja um terreno fértil para receber a tua palavra, que é a semente do Senhor para a minha vida. Amém? Graças a Deus. Então, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O tema da mensagem é alcançando a vitória pelo poder de Deus. Olha só como é que está escrito aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, eu vou ler a partir do verso 1. Está escrito assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da sinagoga para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Versículo 6: Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que,
sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Versículo 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Amém? Curva a tua cabeça. Bendito Deus e soberano Pai, eis aqui, Senhor, uma porção da tua palavra. Pai, que essa palavra seja a tua semente lançada sobre o nosso coração nessa noite. Pai, nós estamos em guerra, estamos, Pai, em situação de adversidade. Os irmãos, meu Pai, estavam nessa situação também, como podemos ver com a leitura desse texto. Mas eles buscaram ao Senhor, eles perseveraram em oração, buscando ao Senhor o teu socorro, Pai. E o Senhor inclinou o teu ouvido e ouviu a oração daquele povo. Pai, que o Senhor possa inclinar os teus ouvidos e ouvir a nossa oração. Cada oração que tem sido feita neste lugar, cada oração que tem sido feita nos lares, Pai. Como o Senhor atendeu a oração daqueles homens e daquelas mulheres, Pai, que estavam em oração incessante em favor do teu filho, meu Pai. O Senhor os atendeu, Pai, que o Senhor possa dia após dia estar atendendo as nossas orações, os nossos clamores, Pai. Até porque, meu Deus, que a tua palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, meu Pai, que se cumpra a tua palavra na nossa vida. Nós invocamos, Pai, a manifestação do teu poder sobre a vida de todos nós, Pai. Que cada clamor, que cada lágrima, que cada joelho que tem se dobrado, meu Deus, que cada lágrima que tem se derramado, seja, meu Pai, ouvida cada oração e atendida, Pai, para a honra e glória do teu nome. O teu nome, meu Pai, será exaltado, glorificado na vida daqueles que te buscam, daqueles que prostram diante de ti. Assim nós oramos, assim nós cremos, e que assim seja, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Olha só, Herodes aqui tipifica o quê? O império das trevas. É uma tipicidade do império das trevas. Ele
ele se levantou com uma fúria muito grande. Contra quem? Contra a igreja do Senhor. A igreja tipifica o quê? O reino de Deus aqui na terra. E o reino de Deus aqui na terra incomoda o império das trevas. Exatamente isso. Foi o que aconteceu. E aquele homem cheio de vaidade, ele manda prender, a única coisa era maltratar. E não bastando isso, pegou e mandou decapitar Tiago. Cortou a cabeça de Tiago. E aquilo agradou os judeus, os opositores da igreja. Eram judeus, mas eram opositores dos que seguiam a Jesus, dos que testemunhavam das coisas de Jesus. E aí isso agradou os judeus, ele mandou prender também a Pedro. Mas era a semana da Páscoa. E Pedro ficou naquele cárcere, sendo muito bem guardado por uma escolta de 16 homens da guarda pretoriana. Era uma situação difícil para Pedro. Aos olhos humanos era impossível escapar daquela masmorra. Mas quando tem crente orando, tem milagre acontecendo. É desse jeito. Quando tem crente orando, tem milagre acontecendo. E quem era Pedro? Pedro era um homem simples, um pescador. Não tinha diploma, não tinha anel, não tinha ouro, não tinha prata. Era um homem simples, mas um homem que foi chamado para viver experiências com Deus. Um homem que deu trabalho para Jesus, mas ele viveu experiências reais com Jesus. E ele sabia de muitas situações que aconteceram. Ele sabia da situação que João foi decapitado. Ele sabia que o seu diácono, que quem consagrou Estevão foi o próprio Pedro. Consagrou ele a diácono. Aquele diácono Estevão foi apedrejado. Ele sabia disso tudo, da fúria do império das trevas. Mas ele continuava testemunhando do reino de Deus, testemunhando o que ele vivenciou ao lado de Cristo. E aí o que acontece? Se levanta o império das trevas para querer impedir a continuidade do evangelho, do nome de Cristo ser glorificado sobre a terra. Havia um levante muito grande. E Pedro, aquele homem simples, que viveu experiências reais com Cristo, um homem de Deus, que assumiu a liderança da igreja, como se não bastasse matar Tiago. Agradou os judeus matar Tiago, então eu vou mandar prender o líder deles, para matar, que aí o meu ibope, a minha situação vai ficar muito melhor. Isso era a vaidade desse homem, chamado Herodes. O império das trevas, quando se levanta, vem para arrebentar mesmo. E não foi fácil para a igreja. E qual foi o crime de Pedro? Nenhum. Qual foi o crime que Pedro? Ele não roubou, não maltratou ninguém, não era corrupto, não era pedófilo, não era assassino. Era um homem simples, um homem que andava com Cristo, que viveu com Cristo, andou com Cristo e falava das coisas de Cristo. E isso incomodava. Talvez o seu posicionamento como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus, tenha incomodado muitos. Incomoda mesmo. O império das trevas fica incomodado quando tem homem de Deus, onde tem mulher de Deus, onde tem a expressão do reino de Deus aqui na terra. Nós vimos o pastor Rafael pregando aqui no domingo. Quando Neemias se coloca na posição para reerguer os muros de Jerusalém, incomodou e muito o império das trevas. Fizeram de tudo para parar Neemias, como nós vimos aqui na ministração do pastor Rafael. Mas graças a Deus que Neemias era um homem que não se curvava para o sistema. Ele continuou servindo a Deus, confiando no Senhor, e a vitória aconteceu na vida de Neemias. E aqui nós vimos também que esse povo, apesar de simples, eles confiavam única e exclusivamente no poder de Deus.
Aqui eles não tinham ouro, não tinha prata, não tinha templo, eles reuniam em residência. Nós vimos aqui na leitura desse texto. Culto nos lares, um culto poderoso no lar. Aqui transformaram essa residência aqui num campo de batalha, num quarto de guerra, aonde o poder de Deus visitava aquelas irmãs, aqueles irmãos lá. Você pode transformar a tua casa num campo de batalha espiritual, aonde você vai clamar pela presença do reino de Deus aqui na terra, dentro da tua casa, na sua vida, no seu local de trabalho, aonde você estiver. A vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro de Deus. E o que acontece? Por que foi aquele tanto de soldado, guarda pretoriana, tropa de elite de Herodes, para guardar um homem tão simples? Não era um traficante internacional, um homem de alta periculosidade, um guerreiro, um matador, um assassino, não era nada disso. Era um simples pescador, mas era um seguidor de Cristo e viveu experiências reais com Cristo. O que acontece? Para paralisar aquele aparato de segurança todo, era querendo impedir que Pedro fugisse. A preocupação de Herodes era essa. Se ele fugir, vai dizer que foi Deus, vai declarar que foi Jesus. Ou seja, armou uma situação para falar, para mantê-lo no cárcere de qualquer forma. Eu quero dizer uma coisa: ainda que Herodes não queira a tua vitória, ainda que Herodes não queira que o reino de Deus seja propagado, ainda que o inferno, o império das trevas se levanta para tentar te paralisar, quando você põe o teu joelho no chão, quando você põe a tua boca no pó, Satanás e seus demônios têm que bater de marcha ré, tem que bater em retirada. A tua casa, a tua família, os teus pertencem ao reino dos reis, ao rei dos reis, Senhor dos senhores. Herodes, o sistema mundano não pode te paralisar, porque há um Deus que entra na batalha em teu favor. O que aconteceu? Havia a igreja, aqui no capítulo 5, olha só. Pedro, pois, estava guardado, escondido no cárcere. Cárcere aqui é masmorra. Estava escondido dentro de uma masmorra, lugar escuro, lugar terrível, e algemado, preso em dois soldados. O soldado algemava, coloca uma algema no seu braço e no braço de Pedro. O outro soldado coloca uma algema no braço dele e no braço de Pedro, e corrente nos pés, e 2 sentinelas na porta. E não é qualquer sentinela, é a sentinela da guarda pretoriana, homens de alta capacidade, treinados para isso, para guardar preso. Assim estava a situação de Pedro, aprisionado numa masmorra, foi jogado lá, e já com sentença de morte. Quando terminar a Páscoa, nós vamos apresentar em praça pública e vamos arrancar a cabeça dele também. Mas, todavia, contudo, entretanto, havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor de Pedro. Aqui agora eu quero abrir um parênteses. Quem era essa igreja que estava reunida lá? Quem eram as pessoas que estavam reunidas? Eu fui para analisar, mas quem é que estava orando por Pedro lá? Quem era essa igreja? E se a gente começa a conjecturar, a gente começa a encontrar quem era essa igreja, quem eram as pessoas que compunham a membresia dessa igreja. Eu comecei a analisar, falei, peraí, quem é que estava dentro dessa igreja? Quem eram os membros dessa igreja? Aí eu comecei a anotar, comecei a fazer uma anotação aqui rápida. Sabe quem é que eu estou conjecturando? Não está na Bíblia, é uma conjectura, e conjecturar não é pecado e nem é heresia. Mas eu creio que quem estava lá naquela igreja, Jairo, a sua esposa e a sua filha. Eita Deus! E eles estavam lá, sabe por quê? Porque Pedro esteve dentro da casa dele. Pedro foi com Jesus dentro da casa de Jairo, e a filha de Jairo ressuscitou. Agora era a hora. Eita Deus! Começa a falar. Ali estava uma igreja que tinha testemunho,
que tinha gratidão, que estava conectado com o reino dos reis, com o reino dos céus. Jairo, a esposa, a filha. E qual era a oração? Senhor, eu quero te louvar, te glorificar. O milagre já aconteceu na minha casa. O Senhor entrou na minha casa, Jesus, com Pedro, e a minha filha ressuscitou. Eu agora, meu Deus, eu estou aqui dobrado juntamente com minha esposa, com minha filha, para clamar ao Senhor, para que o Senhor envie um teu anjo, envie o teu socorro lá na vida do irmão Pedro, aonde ele está algemado. Ele está, meu Pai, debaixo de uma sentença de morte. Cita ele lá, Senhor. Eu creio que essa era a oração de Jairo. E quem era mais que compunha essa igreja? Está aqui a viúva de Naim. Imagina aquela viúva que, quando ela estava indo para enterrar o seu filho, encontra com Jesus. Pedro estava lá. Eita Deus! E Jesus toca no esquife e o menino ressuscita. O menino ressuscitou. E ela estava ali. Senhor, naquele dia Pedro estava com o Senhor, e o Senhor tocou no meu filho e ele ressuscitou. E eu estou aqui, Senhor, juntamente com meu filho, com meu joelho dobrado, clamando ao Senhor, meu Pai. Eu sou grata a Ti, ó Deus, pelo milagre que aconteceu. Mas eu peço ao Senhor, visita, traz um escape para o irmão Pedro. Ele está lá, Pai, no cárcere, ele está naquela masmorra. Oh Senhor, visita ele lá. Era o clamor da viúva de Naim. Eu estou conjecturando. E não para por aí. Outra pessoa que eu creio que estava lá naquela reunião, naquela casa, clamando, naquela oração incessante, o Bartimeu. Imagina aquele cego que estava na beira do caminho. Ele passou a seguir Jesus. Ele era um seguidor de Jesus. E Pedro estava lá. No dia que aquele cego foi curado, Pedro estava lá. E aquele cego, oh Senhor, eu já recebi o meu milagre, mas o Senhor pode, Pai, visitar o teu filho lá naquele cárcere. O Senhor pode quebrar aquelas algemas. Pai, o teu filho está aprisionado, está debaixo de uma sentença de morte. Visita ele lá, quebra essas cadeias, Senhor. Era a oração desse homem, do cego Bartimeu, o ex-cego. E não para por aí. Eu posso conjecturar que deveria estar lá também a sogra de Pedro. A sogra de Pedro foi curada por Jesus, e Pedro estava lá. E aí eu posso até conjecturar e colocar a situação da minha sogra também. Aí eu entro. Eita Deus! Aquela sogra com o joelho dobrado. Senhor, aquele dia eu estava enferma lá na minha casa, o Senhor chegou lá e eu fui curado. Hoje, Pai, o meu genro está aprisionado, o meu genro está naquela masmorra. Pai, visita o meu genro lá, Senhor, coloca ele em liberdade. Era o clamor dessa sogra. E eu posso conjecturar e até afirmar a situação da minha sogra, quando ela clamava madrugadas inteiras por minha causa. Aqui está um que foi alcançado por Deus pelo clamor da minha sogra. A minha sogra clamava madrugadas inteiras por mim. Foi a primeira a converter na minha família, e pagou um preço muito alto por mim, a Raquel e tantos outros que tem por aí. Sogra, a tua oração tem um grande poder. Continue orando pelo teu genro, pela tua nora. Continue colocando a tua família na presença do Senhor. Essa sogra de Pedro, eu creio que ela fazia parte daquela igreja. E não para por aí, tinha outra família que estava reunida, como você está reunido na sua casa agora com a sua família. Como nós somos poucos, mas somos famílias de Deus, que estamos reunidos aqui hoje nessa noite. Era um pouco, mas tinha outra família, a família que era Lázaro, Maria,
e Marta. Eita Deus, família que vivenciou o milagre. Lázaro tinha morrido, havia 4 dias, já estava cheirando mal, mas Jesus entrou naquela causa, e quando Jesus entra na causa, ele ressuscita, como ressuscitou o filho da viúva de Naim, como ressuscitou a filha de Jairo, como ressuscitou Lázaro. E Maria, Lázaro e Marta ali de mãos dadas, com os joelhos dobrados. Senhor, nós vivenciamos o nosso milagre, mas nessa noite nós clamamos pelo irmão Pedro, que está naquela masmorra. Visita ele lá, Senhor, tira ele daquele cárcere, quebra aquela algema, coloca em liberdade o teu filho, Senhor. Era o clamor dessa família em favor de Pedro. E continua, e não para por aí. O ex-paralítico lá de Cafarnaum, aquele que tiveram que abrir o telhado para ele chegar à presença de Jesus. Quem é que estava lá? Pedro estava lá. Quem é que estava na casa de Lázaro? Pedro estava com Jesus. Quem é que estava lá em Cafarnaum no dia que abriram o telhado, que colocou aquele paralítico na presença de Jesus e ele voltou a andar? Pedro estava lá. Eita Deus! E aquele paralítico, ele dobrava: Senhor, aquele dia foi tão difícil chegar na tua presença, mas os meus colegas me conduziram até o Senhor, abriram o telhado e eu cheguei à tua presença e eu fui curado. Eu já recebi o meu milagre, eu sou grato a ti, Senhor. Mas agora, com o meu joelho dobrado, eu clamo ao Senhor para que o Senhor envie um anjo, um escape. Dá um jeito, Pai, de colocar o teu filho. Pedro está naquele cárcere, Senhor, visita ele lá, coloca o teu filho em liberdade, Senhor. Era o clamor desse paralítico, o ex-paralítico. E não para por aí. Outra pessoa que eu tenho certeza que não podia estar fora dessa membresia dessa igreja: a mulher do fluxo de sangue. Quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, naquela caminhada, que ela ouviu falar de Jesus, e ela sentou no seu coração: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Havia 12 anos que aquela mulher padecia de uma hemorragia, e ela foi e enfrentou as lutas, as adversidades, a situação que era difícil para aquela mulher, mas ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Oh, glória a Deus e aleluias. E quem estava lá? Pedro estava lá. Eita Deus! E aquela mulher com seu joelho dobrado falava: Senhor, eu toquei nas suas vestes e eu fui curado. O meu milagre aconteceu na minha vida, eu recebi o meu milagre. Senhor, eu clamo por um milagre nessa hora. Eu clamo por um milagre, meu Deus. Visita o teu filho que está, meu Pai, está naquela masmorra, debaixo de uma sentença de morte. Livra ele, Senhor, das mãos de Herodes. Eu creio que esse era o clamor daquela mulher. E não para por aí. Outra pessoa que eu tenho certeza, eu conjecturo com muita convicção que não podia estar fora daquela igreja. Aquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério, que está lá no João capítulo 8. Que Jesus falou para ela: vai, não peques mais, minha filha. Aquela mulher foi tão grata. Aquela mulher tinha uma gratidão tão grande no coração. E ela prostrava os joelhos: Senhor, naquele dia já havia uma sentença de morte sobre mim, mas o Senhor liberou uma palavra, e eu fui livre, eu fui liberto. O laço de morte que estava direcionado para mim foi cortado. Assim, meu Deus, eu clamo ao Senhor: cancela o laço de morte que está direcionado para a vida de Pedro. Anula, Pai, frustra o plano de Herodes, frustra, meu Deus, o plano de Satanás, para que mal nenhum aconteça na vida de Pedro, Senhor. Visita ele naquela masmorra, coloca o teu filho em liberdade, Senhor. Tem muitas pessoas, se eu fosse elencar aqui, passava a noite toda. Nosso tempo é curto, mas eu vou falar também de uma pessoa. Aquela mulher que estava lá no poço de Jacó, a mulher samaritana,
que era envolvida na prática do adultério, na prática do pecado. Jesus o alcançou. E quem estava lá? Pedro estava lá. E aquela mulher: Senhor, como naquele dia, os laços que estavam sobre mim caíram por terra. Meu Deus, naquele dia, aquilo que me trazia tormento, que me trazia dor, que me trazia desespero para a alma, que fazia de mim uma mulher complexada, uma mulher medrosa. Eu tinha pânico, eu não podia nem me aproximar das outras pessoas. Eu era uma mulher mal falada. Mas aquele encontro contigo, Jesus, me fez uma nova mulher. E hoje, meu Deus, aqui nessa casa, eu dobro os meus joelhos e eu clamo ao Senhor: envia o teu anjo aonde o teu filho está. Coloca o teu filho em liberdade, Senhor. Eita, imagine muitas outras pessoas. A Bíblia aqui fala: havia muitas pessoas reunidas naquele lugar. Eu citei o nome de algumas pessoas que eu posso conjecturar que estariam fazendo parte da membresia daquelas pessoas que representavam o reino de Deus aqui na terra, a igreja do Senhor ali, em clamor. Havia oração incessante a Deus, por parte da igreja, por parte desses homens, por parte dessas mulheres, em favor de Pedro. E hoje, nós estamos vivendo uma situação muito difícil, onde pessoas estão algemadas, enclausuradas, em pânico. A pastora Raquel quase todos os dias tem que atender pessoas com pânico. Eu tive que atender alguns homens com pânico por causa dessa pandemia, por causa desse demônio chamado coronavírus. Aqui, esse demônio chamado Herodes estava causando esse mal, aprisionando, gerando esse pânico. Mas eles, ao invés de ficar em pânico, eles entraram em batalha espiritual. Em batalha espiritual, eles prostraram o joelho e começaram a clamar. E clamava: Senhor, envia um anjo, dá um escape, faz algo que só o Senhor pode fazer. O natural o homem faz, o sobrenatural só Deus pode fazer. Então, meu Deus, entra nessa causa, Senhor, provoca um milagre, liberta o teu filho, faz algo acontecer, meu Pai. E a Bíblia é bem clara. No versículo 7 diz assim: eis que, porém, sobreveio um anjo, oh glória a Deus e aleluias, um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Daqui a pouco nós vamos entrar num clamor, e a luz bendita do Senhor vai iluminar cárceres, pessoas que estão aprisionadas emocionalmente, pessoas que estão aprisionadas espiritualmente, estão sob o domínio de Satanás e seus demônios, pessoas que se afastaram da igreja, pessoas que estão vivendo nas trevas. Em nome do Senhor Jesus, nessa noite Deus vai enviar anjos aonde tiver pessoas em trevas, vai quebrar os gemas, a luz bendita vai brilhar lá, a luz do Senhor vai se manifestar, e aonde a luz do Senhor se manifesta, as trevas têm que bater em retirada. Aqui a Bíblia é bem clara: o anjo do Senhor chegou, e uma luz chegou, iluminou aquele cárcere. E o que aconteceu? E tocando o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Hoje é noite de cadeias ser quebradas. Hoje é noite que cadeias serão quebradas. O plano de Satanás vai ser frustrado pelo poder de Deus, porque onde tem igreja em oração, onde tem famílias, como eu mostrei aqui, a família de Lázaro, a família de Jairo, a família da viúva de Naim, podemos até conjecturar
Senhor, eu sou o coveiro que estava com a cova preparada para enterrar o filho dessa viúva. Eu estava lá e ele ressuscitou, e eu estou aqui porque eu passei a acreditar no teu nome, Jesus. Converteu o teu coveiro. Isso aqui eu estou conjecturando. É assim que Deus faz. E muita gente foi convertida, alcançada pelo poder de Deus. E é noite de cadeias serem quebradas. As cadeias naquela noite foram quebradas. Os planos de Satanás foram frustrados. Eu não sei de onde nasceu esse vírus. Eu não sei de que raio, que banda que foi. Uns falam que foi na China, mas se foi, eu não sei onde foi. Deus sabe, porque o olho de Deus tudo vê e tudo sabe. Ele é onipotente, onipresente, e Ele pode todas as coisas. E a luz do Senhor vai ser lançada sobre as trevas, e estas trevas vai ser anulada pelo poder do Deus vivo, e nós iremos alcançar a nossa vitória. Eu creio na vitória do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para a vida de você que está em casa, de quem está aqui na igreja. A vitória já é nossa pelo sangue do Cordeiro de Deus. O sangue do Cordeiro de Deus foi vertido na cruz do Calvário, não foi à toa não. Foi para me conceder a vitória, para te conceder a vitória, para nos conceder a vitória. Amém, gente? Agora eu vou falar um pouquinho. Daqui a pouco nós vamos entrar em oração. Eu vou falar sobre o poder da oração, o poder da igreja que ora, o poder do homem que ora, da mulher que ora. Quando a igreja ora, o império das trevas é lançado por terra. Quando a igreja ora, o império das trevas é lançado por terra. Quando a igreja ora, o poder de Deus se manifesta na terra, manifesta onde for necessário. Quando a igreja ora, tem poder de Deus se manifestando aqui na terra. Quando a igreja ora, a libertação. Falar em libertação, esqueci de falar. Lembra daquele homem, aquele jovem lá de Gadara, que havia muitos demônios sobre a vida daquele homem? Eu creio que ele fazia parte dessa igreja, porque ele seguia Jesus estrada fora. Eu creio que aquele ex-endemoniado lá de Gadara também fazia parte dessa igreja. E ele clamava: Senhor, eu vivia aprisionado pelos laços de Satanás, mas Jesus me libertou. Senhor, assim como o Senhor me libertou, liberta o teu filho Pedro, que está naquela masmorra, que está sob o domínio de Herodes, que está sob o domínio de Satanás. Eita, glória a Deus. Oração do ex-demoniado lá. Quando a igreja ora, há libertação. Quando a igreja ora, laços de morte são quebrados. E eu creio que nessa noite laços de morte estão sendo quebrados na sua vida, na sua casa, na sua família, na minha vida, na minha família, na igreja, nessa cidade, sobre as ovelhas dessa igreja. Os laços de morte estão sendo quebrados, estão sendo cortados pelo poder do Deus vivo. Glória a Deus. Você que está aqui, pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Ninguém vai ouvir não. Glória a Deus. Outra coisa, lembra da mulher que foi pega em flagrante de adultério? Quando a igreja ora, onde o poder de Deus chega, o adultério cai. O adultério sai da igreja. O adultério cai por terra. Quando a igreja ora, o adultério, o espírito de adultério tem que bater em retirada. Oh, glória a Deus, aleluias. Quando a igreja ora, o espírito de sensualidade sai da igreja, porque quando a igreja ora, a santificação vem, há fogo no altar, há poder de Deus. Aonde tem igreja orando, onde tem crente orando, tem Deus operando. Então quando a igreja ora, o espírito de prostituição, de adultério, de sensualidade, de pecado, de mazela, tem que bater em retirada, porque é o poder de Deus na terra. Você, homem de Deus, mulher de Deus, continue orando para que haja manifestação do poder de Deus. Quando a igreja ora, a luz
vem e se manifesta sobre as trevas, as cadeias são quebradas e há a libertação, como aconteceu na vida de Pedro. O tema da minha mensagem: alcançando a vitória pelo poder de Deus. O que foi lindo aqui também, que nós podemos ver, quando Pedro saiu de lá, ele foi guiado por um anjo, e adivinha para onde ele foi? As cadeias foram quebradas, o laço de morte foi cortado, o império das trevas foi destruído, demolido, ele foi colocado em liberdade. Adivinha para onde é que Pedro foi? Aonde havia oração, aonde a igreja estava reunida em oração, ele foi para lá. Para quê? Para testemunhar da manifestação do poder de Deus na vida dele. Olha, você vai receber milagre na tua casa, e você vai vir aqui na casa de oração para testemunhar do poder de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, assim como Pedro foi lá testemunhar. Depois os teólogos falam que ele foi parar em Antioquia, porque havia uma perseguição implacável para arrancar a cabeça dele. Tanto é que os 16 soldados foram arrancar a cabeça, mataram os 16 soldados. A fúria do inferno é muito grande, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, os laços do inferno não alcança, não atinge. Amém, igreja? Amém, homem de Deus? Amém, mulher de Deus? Nós vamos orar agora. Eu quero te convidar, você que está em casa, e aqui, quem está aqui também, nós vamos entrar em oração. Nós vamos clamar ao Senhor para que as cadeias sejam quebradas, para que as cadeias sejam quebradas mesmo. Eu não sei qual é a cadeia que te aprisiona, ou está aprisionando um amigo, um parente, um familiar seu, uma pessoa que você considera. Aquela igreja estava em oração por uma pessoa que eles tinham uma consideração por ele, que era Pedro. E o que aconteceu? Deus ouviu a oração, enviou o anjo, a luz brilhou naquele lugar, as cadeias foram quebradas, as portas se abriram. Talvez você está aí desesperado, porque as portas estão fechadas. O Deus que abre porta está entrando na tua vida, está entrando na tua casa, e as portas que estão fechadas irão se abrir. Você vai tomar posse da tua bênção para a glória do Senhor. Amém, homem de Deus? Amém, mulher de Deus? E 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, está conectado com Cristo, ligado com Cristo, como estava aquela igreja em oração, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás, e eis que tudo se faz novo, para a honra e para a glória do Senhor. Talvez eu estou falando contigo aqui, que está me assistindo pela rede social. Você ainda não confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você pode fazer isso agora, aonde você estiver. Ou talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, vivendo uma vida de pecado, uma vida desregrada, longe da presença do Senhor. Eu quero te fazer um convite. Aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Confesse Ele como seu Salvador. E você que estava afastado, volte correndo para os braços de Jesus. Volte correndo, reconcilie com o Senhor. E se você nessa noite está tomando essa decisão, depois você pode colocar aí hashtag aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Pode escrever aí para nós estarmos orando por você. Ou você que quer se reconciliar, eu falo assim: nessa noite eu tomo a decisão de me reconciliar. Você que estava frio, afastado, vivendo longe da presença do Senhor, vivendo uma situação de cárcere, algemado pelo pecado, se liberte agora, confesse Jesus, volte para Jesus. Isso, toma a decisão. E escreva aí, que depois a gente vai estar orando por você, que nessa noite está aceitando Jesus, que nessa noite você está reconciliando com Jesus. Faça parte dessa igreja, faça parte dessa igreja que ora, dessa igreja que busca a face do Pai. Amém? Eu vou entrar em oração por você, pela igreja, por cada um aqui. Eu quero chamar aqui em cima aqui do altar o pastor Rafael, a pastora Raquel. Os três pastores vamos entrar em oração.
Vamos entrar em oração aqui em cima, clamando por você. Você que está dentro da igreja, pode ficar de pé. Vamos entrar em espírito de oração. Amandinha, já pode pegar lá e já começar a adorar o Senhor. Nós vamos entrar em oração, os 3 pastores, clamando para que o império das trevas, o inferno venha cair na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu não sei aonde está uma situação. Chega mais para cá. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei como que está a sua situação. Eu sei que como estava a situação de Pedro. E havia uma igreja que clamava ao Senhor em favor de Pedro. E Deus ouviu o clamor da igreja. E nessa noite eu creio que Deus irá ouvir o clamor dessa igreja e manifestar o teu poder para me dar vitória, para te dar vitória, trazer a vitória, trazer a existência de Deus, trazer o céu sobre este lugar, sobre a tua casa. Talvez na sua casa tem muita contenda, talvez na tua casa só tem desespero, angústia, medo, pânico. Havia uma situação difícil para Pedro. Havia uma situação difícil, algo até, digamos, impossível. Mas havia clamor. A igreja orava incessantemente. E o que aconteceu? Deus ouviu o clamor, se manifestou, mandou um anjo lá. A luz brilhou, as trevas foi dissipada, o laço de morte foi cortado, o plano de Herodes, o plano de Satanás e seus demônios foi frustrado. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Não vai prosperar o plano de Satanás contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Tem um álcool aí no papel. A pastora Raquel tem álcool aqui, vai limpar o microfone e ela vai orar. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Palavra de Deus, buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o coração. Se você precisa de um milagre, vamos clamar ao Senhor, porque Ele clama a mim e respondeste a anunciar coisas grandes e firmes que ainda não sabem. Coloque hoje tudo nas mãos do Senhor, porque Ele é o Deus do impossível. E a igreja, quando ela clama, o poder de Deus, Ele se manifesta. Quando a igreja clamava, o Espírito Santo de Deus, Ele entrou e quebrou cadeias, e tudo aquilo que impedia aquele povo de vencer foi quebrado. Eu não sei o que está impedindo você de vencer, mas nós vamos clamar ao Senhor, e Deus, Ele vai agir nesse dia de hoje. Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós clamamos ao Senhor. Oh Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor Deus venha manifestar, Pai, nessa casa, na vida desse homem, na vida dessa mulher, nesta causa, ó Pai, que aos olhos humanos, ó Pai, é impossível. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor, nós buscamos a face do Senhor, nós buscamos a presença do Senhor. Ó Deus, nós, ó Pai, como igreja, nós clamamos ao Senhor e pedimos, ó Pai, que as cadeias que cercam esse homem, que cercam essa mulher, seja quebrada agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Ó Deus, vai desfazendo agora todo o embaraço, toda obra maligna, ó Pai, de Satanás contra essa vida, contra essa família, contra essa casa, contra os negócios desse homem, dessa mulher. Oh Deus, nós clamamos ao Senhor e pedimos ao Senhor, Pai, joga por terra toda obra do inimigo, cancela agora, Pai, toda e qualquer obra do adversário, paralisa, Senhor, as obras do adversário. Pai, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, mas a tua palavra, ó Deus, ela diz que o Senhor veio para destruir as obras do diabo, e nós cremos e nós confiamos, ó Pai, e como igreja nós te buscamos. Senhor, os intercessores da tua casa, levanta as mãos e clama ao Senhor, Pai, pela nossa nação, clama ao Senhor, meu Deus, pelas famílias. Oh Deus, e tudo que nós pedimos no seu nome, o Senhor Deus nos concederá. E nós pedimos ao Senhor, ó Deus, visita agora, Senhor, esse homem, essa mulher, ó Deus, que clama ao Senhor, essa pessoa, Pai, que se desespera,
que diz não há mais solução. Oh Deus, que o Senhor venha entrar nessa causa, porque diante de Ti, ó Pai, não há causa perdida, Senhor. E nós clamamos ao Senhor, nós buscamos a face do Senhor e repreendemos toda seta, toda malignidade, todo dardo inflamado do inimigo contra essa família, contra essa casa, contra essa cidade. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, bate em retirada, sai. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de derrota, de miséria, em nome de Jesus, bate em retirada toda angústia, todo desespero. Em nome de Jesus Cristo, bate em retirada. Oh Deus, visita esse homem, Pai. Visita essa mulher, Senhor. Visita esse jovem, Pai. Traz cura, traz libertação, Senhor, sobre essa casa, sobre essas famílias, ó Pai. Pois assim nós Te pedimos e nós invocamos o Seu santo nome. E pedimos, Pai, vem com a unção, vem com a direção do Senhor. Oh Deus, desfaz toda e qualquer obra do adversário. Pois assim nós Te pedimos, Pai. E confiamos, Senhor, cada vida. Confiamos, Senhor, cada casa, cada causa nas mãos do Senhor, porque sabemos, ó Pai, que Tu és o Deus do impossível. E eu sei, Deus, que o Senhor, Deus, está movendo o sobrenatural do Senhor, o milagre do Senhor. Toma, Senhor, cada vida, cada família, Senhor, nessa noite, pois nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. 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 Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. 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 Glória a Deus. Queridos, nesse mesmo espírito ainda, hoje nós, aqui como sacerdotes do Senhor, nós invocamos o nome do Deus Altíssimo. Queridos, que as cadeias sejam quebradas na tua casa, Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, aqui como igreja do Senhor, Pai, declarar, Pai, que
que a nossa casa, Senhor, é fonte, Pai, de bênção, Senhor, é fonte de vida, Senhor. Nós hoje, Senhor, quebramos, Senhor, toda a cadeia demoníaca, Senhor. Oh, Pai, aquele dia Pedro estava numa situação vexatória, Senhor, acorrentado, aprisionado, Senhor. Mas quem é o homem, Senhor? Quem é Satanás, Senhor, para dar, Pai, a última palavra sobre as nossas vidas? Nós te pedimos, Senhor, assim como a mulher, Pai, oh, Pai, que foi encontrada em flagrante adultério, tinha uma sentença de morte contra ela, Senhor. Talvez, Senhor, hoje Satanás tinha, Pai, ele tinha uma sentença de morte contra a nossa vida, mas hoje a tua provisão, a tua mão, Senhor, o teu poder, Pai, que nos vivifica, nos alcançou, Senhor, através, Senhor, do teu Espírito Santo, Senhor. Nós, Pai, profetizamos cura, Pai, emocional, Pai, cura, Pai, física, Pai, oh, Pai, cura espiritual, Pai, nas nossas vidas, visita os nossos lares, visita, Senhor, oh, Pai, os nossos portais de emprego, Senhor. Satanás pode ter dito que é o fim, pode ter dito que é o fim da nossa empresa, mas não é. A última palavra vem do Senhor dos senhores, dos reis dos reis, que é Jesus Cristo, que é o soberano das nossas vidas e da nossa nação. Nós te pedimos também, em favor da nação brasileira, esse vírus maldito, maligno, Pai, cesse agora na autoridade do nome de Jesus. Nós fazemos menção ao teu santo nome, Senhor, e ao teu santo nome, Pai. Nós cremos, Senhor, porque nós somos uma igreja, Pai, de fé, que andamos de fé e andamos, Pai, confiando, Pai, em tuas promessas, Senhor. Então agindo, Senhor, Pai, quem pedirá, derrama graça, Pai, derrama poder, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos e cremos que as cadeias foram quebradas, em nome de Jesus. Amém. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome acima de todo nome, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, 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 pra cadeias quebrar. Eu ouço cadeias quebrando. Eu posso ouvir, ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias. As cadeias foram quebradas. As cadeias foram quebradas. As cadeias foram quebradas. As cadeias foram quebradas. As cadeias estão sendo quebradas. Estão sendo quebradas. Eu ouço. Eu já posso ouvir. 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 Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando.
nós pudéssemos continuar aqui a noite inteira, fazer a vigília online. Queridos, essa mensagem que o pastor Júnior pregou foi tremenda e me remeteu, né, a alguma coisa que eu queria que você pensasse aí na tua casa. Com quem você tem andado, né? Com quem você tem compartilhado os teus sonhos. Ele fez essas conjecturas, foram pessoas, né, pelas quais Pedro teve uma passagem. E a gente sabe que se hoje nós somos alguém em Cristo Jesus, é porque alguém pagou um preço por nossas vidas. Mas vão existir tempos, queridos, que, né, Satanás vai tentar nos aprisionar e nós vamos precisar das suas orações, das suas intercessões. Então quem tem andado ao teu lado, né, quem são as mulheres e os homens de Deus que hoje você pode confiar, que você pode, sabe, guerrear, batalhar junto, saber que Ele está contigo e não abre, sabe, que pode o inferno todo se levantar, mas você, né, e Ele com Jesus vão ser mais do que vitoriosos para a glória do Senhor, amém? Pense nisso.